não vou conseguir. 11 vezes ela pareceu chorar diante das câmeras. Nenhuma lágrima foi derramada. Na comparação das instruções dos advogados, começa a chorar e fala, não quero falar mais. Com o comportamento de Susana von Richthofen em entrevista ao Fantástico em abril de 2006, Eu não quero mais, eu não quero mais. surge um retrato de quem é essa jovem que aos 19 anos planejou e participou do assassinato dos próprios pais, junto com o namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian. Suzane confessou o crime, foi condenada a 39 anos e meio de prisão e a justiça negou até o último recurso possível, a revisão da pena. Agora, em outro processo, a sentença vem numa palavra: indigna. Esta semana, a justiça decidiu que Suzane é indigna. Esse termo quer dizer que ela não tem direito ao patrimônio dos pais, Manfred e Marisia von Richthofen. E ela deve devolver qualquer antecipação que teve, além de pagar as custas do processo. Na época do crime, o interesse pelo dinheiro foi a primeira pista que os policiais tiveram do envolvimento dela. Foi que ela indagou do delegado quando ela poderia vender a casa. Quando falou ao Fantástico, Suzane gozava de liberdade e a encenação da entrevista tinha um só objetivo. O tutor e advogado de Suzane, Denivaldo Barni, deu outra versão para o diálogo. O choro seria para comover o irmão dela, Andréas. Suzane, está na hora de você chorar pro seu irmão. Tem que ficar de joelhos, pedir moradia. Em liberdade, em 2006, faltava a Suzane o dinheiro. Ela queria controlar os bens da família, mas na justiça corria um processo movido em interesse do único irmão, na época menor de idade, para destituí-la do direito de herança. O juiz que mandou que ela voltasse à prisão depois da entrevista ao Fantástico considerou Suzane uma ameaça à vida do irmão. Eu diria que ela é potencialmente perigosa. Ela tinha acesso à casa do irmão sem que este soubesse, ou pior, sem que este permitisse esta presença dela em sua casa. Há 3 anos, a justiça liberou parte dos bens para que Andréas von Richthofen, então estudante universitário, pudesse ter meio de vida. A decisão da Justiça Civil teve que esperar o fim de todos os recursos na área criminal. A sobrevivência da família como instituição básica da sociedade depende, em parte, dessa proteção, deste amparo. Ou seja, aquele que, por ambicionar a herança, comete um delito, deve saber que isso não é um bom negócio. Mas afinal, quanto Suzane planejava ganhar com a morte dos pais? No inventário dos von Richthofen, há uma lista considerável de bens. Além da casa onde o casal foi assassinado, que hoje está fechada, há outros 11 imóveis. Mais 2 casas no mesmo bairro, Campo Belo. Um apartamento no bairro do Jabaquara, além de parte da propriedade de outra casa e um terreno sem benfeitorias nesta rua. Em São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo, 6 terrenos. Só os imóveis que ficavam na cidade de São Paulo foram avaliados por uma corretora em quase 8 milhões de reais. Além disso, Manfred e Marisia von Richthofen tinham, entre várias contas bancárias, dólares no cofre e direitos trabalhistas, 932 mil reais. Esse é o valor da época do crime. Fazendo a correção pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, seriam hoje mais de 3 milhões e 100 mil reais. Foi pela metade dessa fortuna total, de pelo menos 11 milhões de reais, que Manfred e Marisia von Richthofen foram assassinados. A lei brasileira diz que uma ação desse tipo deve ser provocada pela parte interessada. Em se tratando de herança, isso significa um parente, mesmo um irmão. E uma ação envolvendo família é sempre uma decisão difícil de ser tomada. Pode haver pressões psicológicas, emocionais. O próprio irmão de Suzane, Andréas, tentou retirar a ação quando ela já estava em curso. Isso só não aconteceu porque o Ministério Público impediu. O irmão de Suzane, Andréas, mantém firme a decisão de não dar entrevistas. A advogada dele não comenta a reação do cliente. Mas, influenciada pela experiência, propôs uma mudança na legislação. Já tramita no Congresso um projeto de lei que tornaria automática a perda da herança em casos como o de Suzane.
Evita que a própria parte tenha que tomar uma decisão. E num caso desse, sempre a família fica muito fragilizada, é uma decisão difícil. Então, eu acho que seria, se fosse automático, seria melhor. Uma decisão automática, uma decisão do Código Civil. O jurista Walter Seleviva é contra. Acha que isso limita o direito de defesa. Aí você dirá, mas no processo crime isso já foi apreciado. É verdade, mas ainda assim é necessário que surja o trânsito em julgado da sentença, ou seja, que ela já produza todos os seus efeitos para que isso realmente assegure a justiça da decisão. Os advogados de Suzane não comentaram a decisão, mas ainda podem recorrer. Casos de assassinato em que uma herança está em jogo são mais comuns do que se pensa. No ano passado, Roberta Tafner e o marido dela, Williams de Souza, foram presos depois que os pais de Roberta foram mortos num condomínio de luxo na Grande São Paulo. Roberta tinha direito a cerca de R$1 milhão do seguro de vida dos pais, mas a justiça decidiu bloquear o patrimônio das vítimas, incluindo o seguro. Roberta e Williams estão presos, aguardando julgamento. Em 2007, no estado do Rio, o ex-ambulante René Sena foi morto depois de ganhar 52 milhões na Mega Sena. A viúva dele, Adriana Almeida, e mais 3 homens são acusados pelo crime. Ela ainda não foi julgada. Mesmo assim, a justiça decidiu bloquear os bens de René. Adriana não pode tocar no patrimônio do marido. Suzane von Richthofen recebeu a notícia de que não terá acesso à herança na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, onde continua presa. Há pouco mais de um ano, ela tentou o benefício do regime semiaberto, porque já havia cumprido 1/6 da pena. Mas uma comissão de peritos a examinou. E a juíza que viu o laudo concluiu que Suzane não pode sair por ser dissimulada e que o aparente bom comportamento poderia ser mais uma encenação, desta vez para sair da cadeia.